Olá pessoal, a nossa aula vai ser narrada, é uma apresentação de slides com a minha intervenção sonora e de vez em quando visual. E aí eu queria que você ligasse o som, tudo bem? Ligue o som para que seu desenvolvimento nessa aula seja pleno. Outra coisa, caso você queira fazer uma crítica, uma sugestão, um elogio, você pode visitar o meu Instagram, tá aí do lado, @oisielvicefábio. E como a aula da gente é de propriedades periódicas, seria interessante você ter nas mãos uma tabela periódica. Vamos começar a nossa aula e eu desejo para você um grande sucesso. Então, gente, nosso primeiro passo é diferenciar uma propriedade periódica de uma propriedade aperiódica. Para você entender o que é uma propriedade aperiódica, seria interessante analisar essa situação, né? Você, no mês de janeiro, tem uma grana sobrando e você quer investir. Você põe esse dinheiro na caderneta de poupança. Então, o gráfico que a gente vai construir é o seguinte, ó. A gente tem o valor em reais em função do mês do ano. Então, em janeiro, você depositou na caderneta de poupança um certo valor. Aí veja, 30 dias depois, quando a gente chegar em fevereiro, certo? Esse valor ele vai ser maior do que o que você tinha em janeiro. Note que nessa situação não existe como o valor não aumentar. Se está rendendo, ele vai ser sempre maior do que o que você tinha anteriormente. Em março, o valor aumenta de novo. Em abril, o valor aumenta de novo. Então, quando a gente liga os pontos, nós temos aqui um gráfico. Muito importante você verificar. Este gráfico mostra que, na medida que o tempo passa, o valor em reais sempre aumenta. Isso é para a gente uma propriedade aperiódica. Então veja, ó, a propriedade aperiódica é aquela que, na medida que x aumenta, ela sempre cresce, sempre aumenta, ou então sempre diminui. A gente tem essas duas opções. Uma propriedade aperiódica, na medida que x aumenta, ou ela sempre aumenta, ou ela sempre diminui. Não existe a chance dela aumentar e depois diminuir, nem existe a chance dela diminuir e depois aumentar. Nós queremos que você fixe isso daqui. Propriedade aperiódica é aquela que, na medida que x aumenta, o valor sempre aumenta ou então sempre diminui. Quando se trata de propriedades estudadas em química, no eixo do x, ó, nós vamos colocar z. Esse z, a gente lembra, ele é o número atômico. E lembra, ó, número atômico é a quantidade de prótons que o átomo tem no núcleo. Nós também vamos chamar de carga nuclear. É a carga do núcleo, que são os prótons. Então, quando a gente analisa o eixo do x, né, andando para a direita, o valor do número atômico vai aumentando. E se a propriedade é aperiódica, aumentando o número atômico, o valor da propriedade sempre aumenta ou então sempre diminui. Observe. O primeiro gráfico mostra a massa atômica. Note, o elemento químico que tiver maior número atômico, ele vai ter maior massa atômica. No segundo gráfico, a gente tem o calor específico. Analisando o gráfico, percebemos que, na medida que o número atômico aumenta, o calor específico do elemento químico vai diminuindo. Fixando, hein? Aperiódica. Na medida que o número atômico aumenta, o valor sempre aumenta ou então sempre diminui.
Vamos dar um exemplo prático. Aqui eu tenho o ferro, número atômico 26, e o ouro, número atômico 79. Eu deixei aqui em cima os gráficos da massa atômica e do calor específico. Pelo gráfico da massa atômica, o elemento que tiver maior número atômico vai ter maior massa atômica. Concluímos desse jeito que o ouro ele tem uma massa atômica maior do que o ferro. No caso do calor específico, quanto maior o número atômico, menor o calor específico. Então, podemos concluir que o ouro, pelo fato de apresentar maior número atômico, é o que tem menor calor específico. Dessa forma. As propriedades periódicas, que são muito mais importantes do que as propriedades aperiódicas, elas têm um comportamento diferente. Dá uma olhadinha no gráfico. Ó. Na medida que o número atômico aumenta, você percebe que o valor cresce e diminui, cresce e diminui, cresce e diminui. E isso vai se repetindo de período em período. Tudo bem, gente?